Então, o critério de avaliação vai ser esse, certo? Sobre as listas, é bom que sejam individuais. Na verdade, é claro que vocês podem conversar sobre as questões, mas aí eu exijo que seja uma lista por pessoa, individual. Então, ninguém copiando de ninguém, por favor. Né? Mas isso acho que não precisa nem falar. Eu pensei em adotar também o critério do semestre passado que eu usei em Quântica 2, que a gente tem um canal no YouTube e eu coloco as aulas lá. Né? Então, eu pensei em gravar vídeos toda terça-feira e a gente fazer reunião para discutir esses vídeos toda quinta-feira, de 9 às 11 da manhã. Extraordinariamente hoje, porque o curso começa hoje, a gente vai fazer a primeira reunião na terça e na quinta não teria reunião. Então hoje ficaria como reunião e vídeo. E aí na semana seguinte a gente começa com vídeos no YouTube toda terça e reuniões toda quinta. Vocês estão de acordo com isso? Todo mundo está ok? Vocês têm que falar para eu ouvir, porque senão eu não consigo. Alô? Oi, oi. Estou ouvindo uma voz. Meu microfone tá meio ruim, então eu não sei quando eu consigo falar. Às vezes ele falha. É o Eu tô de Nelson. acordo, sim. Isso. Legal. Tá bom. Beleza. Estou vendo aqui o chat. Beleza, tudo bem. Então vamos fazer assim, porque funcionou em Quântica 2, né? Acho que todo mundo ficou satisfeito, pelo menos não tiveram muitas não teve nenhuma reclamação, mas também não teve nenhum elogio, então bom, eu acho que a ausência de reclamação em si só já é um bom elogio. Então as referências desse curso são esses dois livros aqui, que eu botei o print aqui para ficar mais fácil, né? Então tem esse Physics of Atoms and Molecules, do Brunsdale e Jochen. Esse livro é o livro usual da disciplina, né? E ele é um livro muito grosso, muito grande e é um pouco maçante, assim. Mas é uma boa referência, se você quiser dar uma lida no assunto, né, para saber mais a fundo o que está acontecendo, ou ter um ponto de vista diferente. Certamente é um livro que vale a pena olhar, né? Mas eu vou usar, como eu tenho usado nos últimos semestres que eu dei esse curso, esse outro livro aqui, chama Atomic Physics. Não sei se dá para ler o nome dos autores aqui. Dmitry Budker, Kimball e DeMille. Né? E eu gosto desse livro porque ele é um livro só de problemas. Então, é um livro de exercícios. Né? Então, cada capítulo dele é um problema diferente. E são problemas, em geral, que ensinam a matéria, né, de maneira autocontida e que tem relevância experimental e teórica, muitas vezes, também. Curso é tanto teórico quanto experimental, na minha opinião. E tem assuntos mais modernos, né? Tem coisas mais próximas ao que o pessoal faz hoje em dia em física atômica. Então, eu gosto de adotar esse livro. Né? Então, a minha ideia para o curso, né, a história desse curso é a seguinte: esse curso ele foi abandonado durante um bom tempo, né? Ninguém queria dar ele, mas é um curso obrigatório, as pessoas têm que saber sobre física atômica. Então, ele caiu para mim e eu gosto dele, acho que é um curso que vale muito a pena, vocês vão aprender bastante coisa. E aí eu resolvi dar uma modernizada. Então, o livro original era esse, né, do Brunsdale. A gente chama de Joaquim. Quando eu estava na graduação, eu sacaneava o livro e falava, já leu Joaquim, porque o nome do cara é Jochen. Mas eu acho que vale a pena usar esse livro moderno aqui. Né? Então, eu dei essa, digamos assim, reestruturada no curso, usando essa referência nova. Tem uma cópia pirata dele já circulando aí entre os alunos, porque eu usei em algumas coisas de Quântica 2. Então, se não me engano, a gente tem um Dropbox já que ou um Google Drive, alguma coisa assim, que tem o livro lá. Então, vocês podem... Eu não posso passar o livro diretamente para vocês, mas esse livro, sei lá, foi passado em algum momento no passado. Então, vocês podem pegar ele lá. Ok? Acho que eu não falei, né? Mas para quem não me conhece, acho que tem uns alunos novos. Meu nome é Thiago Guerreiro. É uma pena que a gente não pode se conhecer ao vivo, mas, ok. Um dia, quem sabe, a gente não se esbarra pelo corredor depois do curso.
Então, a minha ideia para o curso é que cada aula vai ser um tópico diferente, ok? E, basicamente, esse curso ele é um curso de aplicações de mecânica quântica, ok? Deixa eu pegar botar o chat aqui, ok? Se vocês quiserem, vocês podem falar comigo. Então, esse é um curso de aplicações de mecânica quântica, né? Também é um curso onde a gente vai encontrar, pela primeira vez, interação da radiação com a matéria. Então, uma das coisas que a gente dá nesse curso, que eu dou nesse curso agora, é a quantização do campo eletromagnético, que é uma coisa que antigamente as pessoas não viam na graduação, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que é importante, né? E discussão de vários experimentos modernos, ok? Que eu acho que também é uma coisa que falta um pouco assim nos cursos, é fazer uma conexão entre física experimental moderna e a teoria que a gente está estudando, né? Eu vou tentar fazer essa conexão sempre que possível. Tem alguns pré-requisitos, né? O curso não tem pré-requisitos formais, pelo que eu saiba. Não me lembro exatamente quais são os pré-requisitos, mas eu sei que algumas pessoas que estão aqui não fizeram Quântica 2, porque eu dei Quântica 2 no período passado, né? Então, a não ser que essas pessoas tenham feito antes, né, com o Arman, elas não fizeram. Então, tem algumas coisas que vocês precisam saber que são fundamentais, que a gente vai basicamente assumir que já é conhecido nesse curso, okay? E que são potenciais fontes de confusão que vocês podem ter. Então, entre as coisas que vocês precisam saber, as mais importantes, são esse conceito de spin, né? A ideia de bósons e férmions. Vocês precisam saber soma de momento angular, que é uma coisa que a gente deu em Quântica 2. E vocês precisam ter noções, pelo menos, né, de teoria de perturbações, tanto independente do tempo, quanto dependente do tempo. Então, isso basicamente ementa de Quântica 2, né? Tudo que a gente viu no semestre passado, quem fez Quântica 2 comigo. Mas o pessoal que não fez, eu acredito que dê para correr atrás de maneira relativamente rápida, né? Um dos pontos positivos das aulas terem sido remotas foi que no período passado todos esses vídeos no YouTube estão disponíveis. Então vocês podem clicar lá, tem aulas com nomes parecidos com esses aqui, e aí vocês podem basicamente clicar lá e assistir. São aulas de 30 minutos, 40 minutos, às vezes 1 hora no máximo. E se vocês tiverem qualquer dúvida nesse meio tempo, vocês podem vir falar comigo sobre isso, tá? É muito importante que vocês tenham noções desses tópicos, que vocês saibam esses tópicos para poder acompanhar o resto do curso. E é muito importante que vocês me interrompam para a gente saber, para ter uma interação maior também, né? Que é para eu saber se o que eu estou falando está sendo entendido ou não. Então, eu pensei em hoje a gente fazer uma aula ao vivo mesmo, né? Fazer uma revisão breve, tocar em alguns desses tópicos aqui. E aí, depois, na semana seguinte, a gente continua com a nossa sequência de vídeos de discussão, né? Eu queria que esse semestre as discussões fossem mais... que elas existissem mais. No semestre passado, a gente discutia mais as listas, né? Era mais uma coisa concreta, assim, de não consegui resolver esse problema, não consegui resolver aquele. Mas vocês podem também discutir. É uma oportunidade que vocês têm para saber sobre física atômica e física em geral, mecânica quântica, né? Aplicações de mecânica quântica. Então, acho que vale a pena a gente fazer umas discussões nas quintas-feiras um pouco mais vivas, eu acho. Então, eu preciso que vocês participem mais também, porque a gente precisa fazer esse semestre valer, né? Mesmo ele sendo remoto. Então, hoje eu vou fazer uma revisão, ok? Então, a revisão de hoje vai ser sobre o átomo de hidrogênio, basicamente. Peraí, Tiago. Fala, Léo. O link do Zoom vai ser sempre esse?
Eu vou gerar esse link, eu gerei uma reunião recorrente para terça-feira, mas eu vou gerar uma reunião recorrente para quinta-feira. E aí eu mando para vocês tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail. Você não prefere um só, não? Eu não sei, porque eu marquei aqui reunião recorrente, e aí eu marquei terça-feira, sei lá, acho que eu fiz. Eu posso mudar, posso fazer o mesmo link. Eu vejo isso depois e Tá aviso bom. vocês. Tá. Mas pode ser um só, não tem problema não. Na verdade, eu não sei se dá para ser um. Deve dar, né? Dá para ser um link só. Não tem Eu por que acho não que dar. tá. Não tem por que não. É tudo meio novo para mim também. Assim, a gente usou o Zoom no semestre passado, mas bom, eu nunca parei para ler o manual do Zoom, então deve dar, provavelmente deve dar. Uhum. Então hoje eu vou começar com uma revisão do átomo de hidrogênio. Vamos ver se funciona isso. Ok. Então, isso é uma coisa que a gente vê lá em Quântica 1, né? A gente tem uma Hamiltoniana, que é basicamente o momento ao quadrado, sobre 2m, menos um potencial de Coulomb, que nas unidades apropriadas é a carga do elétron ao quadrado, divididos pela distância entre o elétron e o núcleo. Então, fazer um cartoonzinho aqui. Então, a visão semiclássica é que eu tenho um núcleo, né? E em volta desse núcleo, eu tenho um elétron orbitando. Esse núcleo daqui, ele causa um potencial V de R, que é esse potencial de Coulomb, né? E a energia cinética do elétron impede ele, né, de cair no núcleo. Então, essa é a visão semiclássica, né, do átomo de hidrogênio, assim que o pessoal pensou depois que eles chegaram a um consenso do que o átomo se parecia, né? Eles chegaram a esse consenso de que o átomo tinha esse modelo planetário, né? Tiveram outros modelos antes que o pessoal discutia. O pessoal no século XIX, né, o pessoal acreditava que o átomo era uma espécie de geleia e você tinha as cargas negativas eram distribuídas continuamente, uma espécie de massa em volta do núcleo, não, ou como se fosse uma ameba mesmo, assim, um negócio meio bambo, assim, com uma geleia. Mas depois de experimentos do Rutherford, né, que determinaram que o núcleo era pelo menos 5 ou 6 ordens de magnitude menor do que o tamanho do átomo em si, né, junto com a informação de que existiam elétrons, né, os experimentos do Thomson que provaram isso, o pessoal foi compelido a mudar de ideia, né? Então esse modelo da geleia, uma geleia contínua, né, de cargas em volta de um núcleo, não funcionava mais. Então tinha que ser uma coisa tipo esse modelo planetário aqui, né? E aí veio a mecânica quântica, né? E a gente consegue descrever isso da forma mais simples, né? O átomo mais simples que a gente pode descrever, o átomo de hidrogênio, ele tem um próton e um elétron, né? Então o potencial vai com E ao quadrado, a carga do próton é igual à carga do elétron, e inversamente proporcional à distância. Okay? Então, em mecânica quântica, a gente quer descobrir as soluções estacionárias desse problema. Então, as soluções estacionárias são as funções de onda que são autovetor dessa Hamiltoniana. Então, a gente já sabe que tem 3 números quânticos associados a essas soluções, né? Tem 3 índices, se a gente quiser chamar assim. Isso tem uma certa energia que pode depender desses 3 números quânticos vezes o vetor de estado correspondente. Ok? Na aproximação mais simples, que a gente considera só essa Hamiltoniana, né,
As energias seguem o que a gente chama das energias de Bohr, né? O átomo de Bohr. Então, esses três números, N, L, M, que eu já vou discutir o que eles são, a energia é tal que ela só depende do número quântico N. Então, ela não depende desse número L e desse número M. Okay? E ela é igual a uma constante, que eu vou chamar de menos R, bom, R infinito, divididos por N ao quadrado. Okay? Então, a gente mostra em Quântica 1, né, que a energia dos estados estacionários, os estados estacionários são aqueles que são autoestados da Hamiltoniana, né, são proporcionais a esse número N, né? Lembrando que N pode ser 1, 2, 3 e por aí vai. Então, N é um número inteiro positivo, né? Não nulo. Né? Então, as energias são discretas e elas são dadas por um número divididos por N ao quadrado. São inversamente proporcionais a esse número quântico principal N. Okay? Só lembrando por que esses caras são estados estacionários, né? Porque, basicamente, se eu calcular a evolução temporal deles, que é dada pelo propagador, né, aplicado ao próprio estado, isso daqui é um autoestado da Hamiltoniana. Logo, ele também é um autoestado desse operador unitário, que é dado por E a menos I N T sobre H cortado, N, L, M. Isso daqui é a função de onda num instante qualquer. Okay? Então, a função de onda, ela varia só para uma fase global. Né? E a gente sabe que fases globais não são observáveis. Porque quando eu calcular, né, se eu chamar isso aqui de psi de zero, é o psi no instante zero. Né? Isso daqui é o propagador, que é um operador unitário que depende do tempo t. Isso aplicado em psi de zero vai me dar o psi de t, né, que nem a gente viu em mecânica quântica. Então, eu posso calcular o valor esperado de uma quantidade A. Isso daqui vai ser igual ao psi de t, né, aplicado em psi de t, produto interno com um braço associado ao psi de t. Só que isso aqui vai ser basicamente o psi de zero vezes a I T sobre H cortado. É um alto valor, né? Aqui a menos I T sobre H cortado. E aqui psi de zero. Ficou apertado aqui. Só que esses caras são números, e eles são números complexos unimodulares, que são complexos conjugados um do outro. Então, isso aqui é simplesmente igual a psi de zero a psi de zero. Então, só um exercício para a gente lembrar, né? Isso daqui seria o valor esperado de A num instante t. Isso daqui é o valor esperado de A no instante zero. Então, o fato de que a gente tem um estado estacionário significa que qualquer valor esperado não muda com o tempo para aquele estado estacionário. Por isso ele é chamado estacionário. Okay? Então, só para esquentar um pouco o motor de vocês, para vocês lembrarem um pouco de mecânica quântica. Não. Então, voltando, o átomo de hidrogênio ele é tal que os estados estacionários têm uma energia que depende desse número inteiro N. Okay? E essa constante aqui, esse R infinito? Esse R infinito é a constante de Rydberg. Okay?
chamado constante de Rydberg. Okay. A gente pode estimar quanto que vale a constante de Rydberg usando alguns argumentos alguns argumentos simples, né? Então vamos estimar quanto que vale esse Rydberg. Okay. Então a gente sabe que em mecânica quântica a gente tem o princípio da incerteza, que diz que ΔP, a incerteza no momento vezes a incerteza na posição, é da ordem de H cortado. Okay. No átomo de hidrogênio, a gente tem um estado ligado. Né? Necessariamente, as autofunções do átomo de hidrogênio são estados ligados. Okay. O que quer dizer que é um estado ligado? Significa que a probabilidade de eu encontrar a minha partícula em infinito vai a zero. Okay? Então, é impossível encontrar a partícula em R igual a infinito. Né? Ela não é uma partícula livre, ela não pode ir para o infinito. Né? Ela não pode escapar o potencial do átomo de hidrogênio. Né? E a gente sabe de mecânica quântica que para um estado ligado, né, se não me engano, esse é um exercício numa lista que eu dou, que o valor esperado do momento necessariamente é zero para um estado ligado. Né? Então a gente tem que ΔP ao quadrado vai ser igual ao valor esperado de P ao quadrado. Né? Seria o valor esperado de P ao quadrado menos o valor esperado de P com o quadrado fora, mas esse cara é zero. Ok? Então, a gente pode usar o princípio da incerteza, né, para estimar esse cara daqui. P ao quadrado vai ser da ordem de H cortado ao quadrado sobre ΔR ao quadrado. Né? Simplesmente tomando o quadrado dessa expressão aqui. Ok? E isso deve ser da ordem, né? Não é muito diferente para efeitos de ordem de magnitude, do valor esperado de R ao quadrado. Okay? Falando que essas duas coisas são mais ou menos parecidas. É meio hand waving, como é que se diz? Balançando as mãos assim, mais ou menos, uma estimativa. Né? Então, quanto que vale a energia? Energia é alguma coisa do tipo P2 sobre 2m menos E2 sobre R, né? Então, a gente vai ter H cortado ao quadrado sobre 2m ΔR ao quadrado menos E ao quadrado sobre ΔR. Então, eu posso minimizar essa energia para encontrar aproximadamente a energia do estado fundamental. Né? A gente sabe que essa energia tem que ser menos o R infinito, porque é o caso em que N vale 1. Né? E minimizando esse cara daqui, literalmente calculando a derivada disso em relação a ΔR. E fazendo isso igual a zero, a gente pode calcular o valor mínimo da energia, né? E isso vai ser menos M é a quarta divididos por 2H cortado ao quadrado. E isso é aproximadamente menos 13,6 elétron-volts. Okay? Então, a gente pode ver isso da seguinte maneira. Sim, vale a pena falar que isso acontece quando ΔR é da ordem de H cortado ao quadrado sobre 2... Não, perdão. Sobre MA ao quadrado. Okay? Então, esse é o resultado dessa minimização que está escrito aqui. Okay? Então, a gente pode pensar no seguinte. Né? A energia
é N, vai ser menos o Rydberg divididos por N ao quadrado. Okay? Então, eu tenho esses níveis de energia aqui, N igual a 1, N igual a 2, 3, 4, né? A distância entre os níveis vai ficando cada vez menor. Tá? Então, 1, 2, 3, e por aí vai. Em algum lugar aqui eu tenho o infinito, que tem energia, né? A energia desse estado é igual a zero. Okay? A energia desse estado fundamental aqui é menos 13, oi. Alguém falou uma voz aí. Só explicar rapidinho. Tá me ouvindo? Oi, Felipe, estou te ouvindo. Você pode só explicar nessa linha um pouco acima por que você escreveu que a energia pode ser aproximadamente H cortado sobre 2M. Eu entendi o que você fez acima, só que eu não entendi por que você pode escrever isso sobre a energia a partir dessa afirmação que você fez. Ah, sim. Bom, é uma aproximação, né? Eu estou usando o fato de que o Hamiltoniano vai ser P ao quadrado sobre 2M menos E ao quadrado sobre R. Ok? Então, eu estou simplesmente substituindo, falando que R é da ordem de ΔR, né? Então, pensa no modelo planetário, né? Então, o elétron ele vai estar orbitando numa distância que é aproximadamente ΔR. Então, eu estou falando que isso aqui vai ser menos E2 sobre um ΔR. E eu estou falando que, na média, esse cara daqui é o valor médio de P ao quadrado sobre 2M. Só que P ao quadrado é isso aqui. Então, isso vai ser alguma coisa do tipo H cortado ao quadrado sobre 2M ΔR ao quadrado. Só usei isso. Tá bom. Claro que isso de novo, é impreciso, né? Mas dá uma resposta aproximadamente certa, né? O fato de que isso dá uma resposta certa, depois a gente pode confirmar, quando a gente resolve o problema analiticamente do átomo de hidrogênio, acha as autofunções, acha as energias, conhece a cara dos autoestados, né? A gente vê que isso tinha que dar certo. Porque, de fato, os valores esperados da posição, o valor esperado de 1 sobre R, né? Você teria que calcular uma coisa do tipo isso aqui. Né? Se eu quisesse calcular valores esperados da energia ou uma coisa assim. Isso, de fato, é a menos de números de ordem 1, muito próximo do que eu estou escrevendo aqui, entendeu? Então, claro que não tem como a gente saber que isso é uma coisa realmente, que isso funciona antes da gente fazer a conta. Mas funciona e é uma forma rápida. Já que você sabe que funciona, é uma forma rápida de você chegar num número razoável. Entendeu? Então, por exemplo, se no exame de pós-graduação de física cair qual que é a energia do átomo de hidrogênio, se você não lembrar, você pode simplesmente usar essas expressões aqui. Né? Bom, eles podem perguntar uma coisa mais sofisticada, qual que é a energia de um átomo, né, feito ao invés de um núcleo, de um próton e um elétron, é um pósitron e um elétron, então é um positrônio, né, um átomo exótico. Então você teria que usar a massa reduzida aqui ao invés da massa do elétron. Né? Teria que usar a massa reduzida de 2 elétrons. Você vai chegar mais ou menos na energia certa. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Oi, fala. Eu perdi um pouco. Por que você minimizou E com relação ao ΔR? Porque eu quero encontrar a energia do estado fundamental, que é a energia mínima, que é para o N igual a 1. Então, eu quero saber qual que é o valor que essa expressão crua aqui me dá para a menor energia que eu posso ter, entendeu? Então, eu minimizei por isso, porque eu quero saber qual é o valor da menor energia possível nessa aproximação crua. Okay? E aí a gente pode interpretar essa energia, olha, porque no nível infinito, quando a energia é zero, o elétron está livre, né? Então você pode pensar
naquela visão semiclássica que a gente vai fazendo o elétron subir de nível conforme eu vou dando energia para ele, se ele chegar no nível infinito, ele foi embora já. Não tem. Energia é zero. Né? Tecnicamente, ele está num estado ligadinho lá, mas qualquer pancadinha nele, a energia dele é zero, ele vai embora. Né? E a energia do primeiro estado é menos 13,6 eletronvolts. Então, essa energia aqui, menos o Rydberg, né? Ou melhor, o Rydberg, né? Que é 0 menos 13,6, isso é a energia de ionização do átomo de hidrogênio. Então, é quanta energia eu tenho que dar para ele, para o elétron, quanta energia eu tenho que fornecer para o elétron para ele sair do nível fundamental para ser um elétron livre. Né? Ou seja, para eu ionizar o meu átomo de hidrogênio. Okay? Então, essa é a interpretação desse número. Tudo bem, pessoal? Show! Então, vamos lá. Então, vamos falar mais coisas sobre o átomo de hidrogênio. Então, vamos ver um pouco a cara das autofunções dele. Então, eu falei que as autofunções são cats N, L, M. Mecânica quântica, né? Então, eu posso tomar um produto interno com um R θ φ, com coordenadas esféricas, né? E eu vou chamar isso aqui de psi índice N, L, M, ok? R θ φ. Isso é uma função que depende em coordenadas esféricas de R, dos ângulos θ e φ e do raio R. Né? E essas funções de onda, elas tipicamente são da seguinte forma, elas são um fator de normalização vezes um harmônico esférico, que depende só de θ e φ. Então, olha que maravilha, toda dependência temporal, toda dependência angular está nesses caras aqui, vezes funções de onda radiais, que dependem de N e de L, e toda dependência radial está nesse cara daqui. Então, essas são as soluções do átomo de hidrogênio, elas admitem essa forma. Isso aqui é um harmônico esférico. E isso daqui são algum polinômio vezes uma exponencial, tipicamente. Eu me esqueci qual é o nome dos polinômios. Alguém lembra? Laguerre, Legendre, Laguerre diferenciado. Os do, sei lá, não me os lembro. do átomo de hidrogênio? Hermite. Não, Hermite é do oscilador Eu harmônico. acho que é Laguerre mesmo. Mas tem Laguerre do segundo tipo. Enfim, é só o nome, não importa. Eles tem funções geratrizes para eles que a gente pode usar depois e tudo mais. Não. Então, a gente tem esses 3 números quânticos. N, o pessoal chama de número quântico principal. Okay? Então, ele dá energia no átomo de Bohr. Né? Então, na aproximação mais crua, mais simples que a gente tem para o átomo de hidrogênio, né, esse número quântico principal é responsável pela energia do átomo, energia dos níveis, né, do nosso átomo. A gente tem esse número L, que é o momento angular orbital. Eita. E a gente tem o número M, que é a projeção do momento angular orbital ao longo do eixo Z. L é o momento angular orbital, né? Então, tudo isso é uma revisão de coisas que a gente já viu, né, em algum momento da nossa vida.
mecânica quântica 1 e 2. Então, a gente sabe que o número m ele vai de menos L, passa por 0 até L. Então, eu tenho 2L mais 1 deles. 2L, porque ele vai de menos L até menos 1, depois de 1 até L, mas tem o 0. Então, 2L mais 1. Valores possíveis, né? E a gente sabe que no átomo de hidrogênio, as soluções são tais que N é sempre maior ou igual a L mais 1. Então, isso é muito importante lembrar também. Por isso que, por exemplo, quando N igual a 0, a gente não pode ter momento angular, né? Porque L é um número positivo. Não, esqueci de falar isso. L pode ser, né, 0, 1, 2, 3, parará. Então, o número inteiro, ok? Positivo. E as soluções são tais que o N necessariamente tem que ser maior que L, maior ou igual que L mais 1. Então, por exemplo, se N for igual a 1, né, eu só posso ter L igual a 0. Porque L igual a 1 seria tal que esse lado aqui dessa desigualdade seria 2, e eu teria que... Bom, é mentira que 1 é maior que 2, né? Falso. Então, N igual a 1, só posso ter L igual a 0. Já no N igual a 2, eu posso ter L igual a 0 ou 1. E por aí vai, né? N igual a 3, eu posso ter L igual a 0, 1, 2. E por aí vai, tá? Um pouco de notação, né, que o pessoal usa. Bom a gente rever isso também. Então, a gente tem L igual a 0, 1, 2, 3 e por aí vai. O pessoal chama isso de orbitais S, orbitais P, D, F. Okay? Então, aquela coisa de química de ensino médio, né? 1S, 2S, por aí vai. Essas letrinhas, S, P, D, F, dizem respeito aos orbitais do átomo de hidrogênio, né? Orbitais de um átomo qualquer, como a gente vai ver na próxima aula, esses números quânticos também se aplicam para átomos de muitos elétrons, apesar de que as funções de onda vão ser diferentes, elas vão ter outras caras, né? Mas a gente pode classificar elas da mesma forma, porque é um problema esfericamente simétrico, igual ao átomo de hidrogênio. Então, a gente vai acabar tendo o mesmo tipo de classificação de soluções, digamos assim. Ok? Então, vamos ver algumas funções de onda. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Sobre o momento angular? O pessoal de engenharia aí tá seguindo, sem problemas? Ok. Se quiserem perguntar, podem Só uma interromper. dúvida, Thiago. Fala. Quando você fala dessa função de onda em função de R, θ e φ, eu não entendi porque você... Eu lembro que a gente viu isso estrutura 1, mas se você puder refrescar a minha cabeça, porque a gente faz o bracket de R, θ e φ e LN. Sim, sim. É igual a mecânica quântica 1, né? A gente tem uma função de onda psi, e isso daqui eu penso como sendo um vetor em dimensão infinita, né? Onde cada componente desse vetor ela é o valor da função psi avaliada num ponto x. Então, eu tomo o produto interno com o elemento da base x, entre esse elemento da base x e psi, isso vai me dar a função, né, avaliada em x, que é a componente daquele vetor de dimensão infinita.
E em 3 dimensões é a mesma coisa. Entendi. Só que agora eu tenho R, θ e φ. Isso é um elemento da base de autoestados da posição no R3, né? E aí eu tomo isso, produto interno com um vetor de dimensão infinita, isso vai me dar a componente daquele vetor avaliado em R, θ e φ. Ajuda isso? Obrigado. Sim, sim, sim. Beleza. Show. Então, pode perguntar, gente. Qualquer pergunta merece ser respondida. Assim. Melhor do que vocês deixarem para depois e aí no final do semestre vocês não aprenderam o que tinham que aprender e eu falei também. Para mim é interessante que vocês aprendam, entendeu? Já que vocês estão aqui, a gente tem que aprender esse negócio direito. Eu não gosto da sensação de... Estou falando isso só porque tem pessoas que não me conhecem. Então, eu gosto eu gosto que todo mundo esteja acompanhando o curso e que seja uma experiência positiva para todo mundo. Então, senão, eu acho que eu não estou fazendo o meu trabalho direito. Beleza, então vamos lá. Vamos ver algumas funções de onda. Então, tudo isso foi só para dizer que pode perguntar. O Lourenço está certo em perguntar tudo. Então, vamos lá. Então, algumas funções de onda, né? Bom, primeiro tem o estado fundamental. Só para a gente lembrar a cara dele. Então, o estado fundamental, eu vou representar ele como essa função psi1, 0, 0, né? N, L, M, né? Então, N igual a 1, L igual a 0, M igual a 0. E aí a solução, ela tem essa cara daqui, ó. Sobre raiz de π, aqui tem 1 a 0 elevado a 3 meios. E aqui tem E a menos R sobre A 0. Ok. Deixa só eu ver uma... Eu esqueci, na verdade, se isso aqui está certo. Eu acho que tem um 2 aqui, né? Tem um 2 aqui? Alguém pode me corrigir? Ou não? Pô, eu não lembro. Não lembra? Ninguém lembra, eu também não lembro. Vamos ver no livro. Ver se eu acho aqui em algum lugar. Para lá. Ai, ninguém lembra. Olha, mas eu acho que tem sim Não tem, para... não. Não tem, não? Se o que você deu em quantificador está correto, não tem. Vamos ver então, peraí. Eu taquei no Google, acho que não tem não, Thiago. Não, né? Eu também acho que não. Eu fiquei confuso agora. Porque nos outros níveis tem. Vamos ver aqui. Isso aqui são umas anotações que eu fiz. Não tem, olha, tá vendo? Beleza. Então não tenho 2. Então essa é a função de onda, né? Vamos falar algumas coisas sobre ela. Então, a primeira coisa que a gente observa é que aqui a gente tem um fator. Assim, quem que é esse número A0? A0. Esse número A0, ele vale H cortado ao quadrado sobre ME ao quadrado. Olha só, esse número aqui é o mesmo número que a gente calculou nesse problema de minimização aqui em cima. H cortado ao quadrado sobre ME ao quadrado. Que a gente falou que era mais ou menos a incerteza do átomo de hidrogênio, a incerteza de onde o elétron pode estar radialmente falando, né, numa distribuição esférica. E esse probleminha de análise dimensional, praticamente, né, deu esse resultado para a gente. Então, legal. Era o que eu estava falando para o Felipe, que depois, com as soluções em mãos, a gente pode confirmar aquela suspeita. Né?
Então, a primeira coisa que a gente vê é que a gente tem um fator de normalização aqui. Essa função de onda, ela é esfericamente simétrica. Porque ela só depende de R, ela não depende dos ângulos, né? Então, esse é também conhecido como nível 1S. N igual a 1, L igual a 0, né? Usando essa notação aqui de cima. L igual a 0 corresponde ao orbital S. S, aliás, vem de spherical, de inglês, né? Simetria esférica. Esse cara daqui tem simetria esférica, então ele é um nível... Ele é N igual a 1, então ele é um nível 1S. Repara que essa função de onda ela é cortada por uma exponencial, né? Que quando R for maior do que A0, que é esse raio aqui, né? Que o pessoal chama de raio de Bohr, isso daqui é praticamente zero quando R é maior que A0, porque aí esse argumento da exponencial fica maior que 1, né? Então você imagina, se R for 10 vezes A0, e se é elevado a menos 10, já é um número muito pequeno, né? É exponencialmente pequeno, conforme eu saio, eu vou para mais longe desse número A0. Né? Então eu posso considerar que o átomo é uma distribuição esférica, né, em volta do núcleo, não um átomo de hidrogênio no nível 1s. E esse cara daqui, ele tem um tamanho A0. Então ele tem esse raio A0. Então uma nuvenzinha, né, de amplitude, de probabilidade, e aí fica cada vez mais improvável de eu encontrar o elétron numa distância de raio maior do que esse raio A0. Então, se eu tiver lá na Tonga da Mironga, né, longe, a probabilidade de encontrar o elétron é nula, praticamente, muito baixa, porque ela é exponencialmente suprimida, né, de acordo com essa expressão aqui. Quanto que vale esse raio A0? A gente pode calcular, botar os valores numéricos aqui, nas dimensões apropriadas. Isso vale 0,5 vezes 10 a menos 10 metros. Ok? Que também é 0,5 angstroms. Né? Um angstrom vale 10 a menos 10 metros, que é igual a 0,1 nanômetros. Né? Então, vocês fazem engenharia de nanotecnologia, então tá aí uma coisa nano. Então, um átomo de hidrogênio. Ok? A gente pode comparar isso com o tamanho do núcleo, que é uma bolinha que fica aqui no meio, né? A gente pode pensar assim. Então, o núcleo ele tem da ordem de 10 a menos 15 metros. Né? Então, se isso aqui é o núcleo, né? O átomo ele é 10 a 5 vezes maior, aproximadamente. Né? Porque o átomo tem um tamanho da ordem de 10 a menos 10 metros. Já o núcleo 10 a menos 15. Né? Então, se eu imaginar que o núcleo é uma bolinha de gude de 1 centímetro, né? Centímetro vale 10 a menos 2, isso daqui vai dar 10 ao cubo metros, que é 1 quilômetro. Só para dar uma escala, uma noção de escala para vocês. Né? Então, digamos assim, se você é o núcleo, né? Se você segura um núcleo, uma bolinha de 1 centímetro, sei lá, no posto 1, na praia de Ipanema, então o elétron está orbitando lá entre o posto 2 e o posto 3. Então, essa é a escala de tamanho das coisas. O quão pequeno o núcleo é em relação ao
o tamanho do átomo em si. Né? É bom ter essas escalas de tamanho na cabeça. Outra comparação interessante que eu li hoje, né, no Feynman Lectures, volume 3, que aliás é muito bom, o pessoal que quiser dar uma revisada em átomo de hidrogênio, recomendo. Né, o volume 3 tem um capítulo excelente sobre átomo de hidrogênio. Eu não fiz a conta, mas provavelmente é verdade, né? Que está lá escrito. Né? Então, se você pensar que não, o átomo ele é uma maçã, vou dizer uma maçã aqui. Okay? Então, imagina que o átomo... Pega uma maçã. Okay? Qual é o tamanho de um átomo em relação a uma maçã? Se você expandir essa maçã para o tamanho da Terra, né, fazer uma maçã do tamanho da Terra, então um átomo na maçã ele vai ter o tamanho que a maçã original tinha em relação à Terra. Então isso dá uma escala de grandeza do tamanho dessas coisas. Né? É bom a gente ter esses números na cabeça e é surpreendente que é meio bizarro, né? Você parar para pensar que são coisas tão pequenas assim, tem um efeito mensurável na nossa vida, né? No nosso dia a dia. É uma coisa que a gente nunca viu, nem nunca vai ver diretamente, né? Bom, tem experimentos agora que você pode fazer, você pode dizer que você vê o átomo, né? Vê é uma coisa bastante subjetiva. Mas, basicamente, eu acho surpreendente que uma coisa tão pequena tenha sido descoberto no século XIX, né, com experimentos de química. Você via as proporções entre as reações químicas, isso era consistente com a ideia de que a matéria é feita de tijolinhos, né, de blocos discretos de matéria, né, que levou Dalton a postular a teoria do átomo. Depois tem outras formas de você ver isso. Né? Em outras palavras, o átomo ele tem consequências em coisas numa escala que a gente consegue ver com os nossos próprios olhos ou que a gente possa fazer instrumentos capazes de ver isso. Né? Isso é surpreendente. No movimento browniano, por exemplo, você bota uma partícula em suspensão num líquido, né? E aí você isola esse líquido de maneira que você pode garantir que não tem nenhum vento, a mesa não está tremendo, não tem vento, não tem corrente de ar, não tem nada. Você bota uma partícula de pólen dentro desse líquido e você vê que a partícula está sempre se movendo de maneira errática. Né? Esse negócio fica balançando de um lado para o outro. E aí você pode explicar isso como sendo moléculas, né, do líquido, né, moléculas feitas eventualmente de átomos. Né? Se for a água, por exemplo, são 3 átomos, né, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, que estão batendo no pólen e dando momento para ele. Só que são muitas delas, elas fazem isso aleatoriamente. Então esse pólenzinho ele sofre uma força aleatória devido à colisão com essas moléculas nesse meio. Né? Quem mostrou isso foi o Einstein. Né? O Einstein, esse experimento já existia. O Einstein falou, não, isso é uma forma de você explicar, uma forma de você ver que átomos têm que existir, é você fazer um modelo atômico desse líquido e esse modelo reproduz características do movimento, né, estatísticas desse pólen. Então isso é muito legal, realmente é impressionante. Então, voltando, a gente pode falar do nível 2S. Então, tem o Psi 200. Então, N igual a 2, L igual a 0, M igual a 0. E a função de onda desse cara, ela tem essa cara daqui. Eu vou dar só as primeiras funções de onda. Vou dar só mais uma depois dessa, né? Para a gente não ficar entediado aqui. Mas é bom a gente saber mais ou menos a cara desses caras. Então, esse aqui, 2 menos R sobre A0. E aqui eu tenho EA menos R sobre... Esse eu acho que tem o 2. Né? Então, você vê que ele continua sendo esfericamente simétrico. Né? Esse é um nível 2S.
Então, esse cara daqui, eu posso fazer um desenho dele, né? Então, ele vai ter uma nuvem central aqui e depois um donut em volta, né? Uma casca. Não é bem um donut. Parece um donut em 2D, mas, na verdade, isso é uma casca esférica. Okay? Então, tem um meio aqui onde a probabilidade de você encontrar o elétron nesse meio é significativamente reduzida, né? Isso é o plot dessa função aqui em 3D, né? E a gente pode ver isso como um efeito de interferência, né? Então, basicamente, isso aqui é uma franja de interferência, né? O fato de que você não pode encontrar o elétron aqui no meio, né? E a gente tem o nível 2L, né? Não, perdão, 2P, né? L igual a 1 agora. Então, 2P. Esse cara vai ser SID 2, 1, 0, né, por exemplo. Claro que aí agora eu posso ter M igual a menos 1, M igual a 0 e M igual a mais 1. Tem 3 estados ortogonais possíveis. E esse cara daqui vai ter a seguinte cara. Ele vai ser 1 sobre 4, raiz de 2π, A0, 3 meios, R sobre A0, EA menos R sobre 2A0. E aqui a gente vai ter cosseno de θ. Okay? Então, a gente pode observar que esse cara não é mais esfericamente simétrico. Porque ele depende do ângulo θ agora, né? Essa função ela tem essa cara daqui. Se eu fizer um corte 2D, né, a probabilidade de eu encontrar o elétron está concentrada em regiões desses dois feijões aqui, né? E por aí vai. Depois vocês podem olhar. Aliás, a gente pode mostrar um plot agora já, né? Aqui, por exemplo, são cortes 2D, né? Por exemplo, do nível 1S, 2S, que era o que eu estava mostrando, 2P, 3P, M igual a 0. A gente pode desenhar esses caras, né? Esses sinais mais e menos, eles são a fase da função de onda. Tem uma convenção para isso, né? A gente pode mostrar uma figura um pouco mais sofisticada também. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Estava olhando hoje de manhã. Aqui. Bom, tem esse desenho clássico aqui, mas a gente pode fazer esses aqui, olha. São os vários orbitais, né? Na verdade, essas formas geométricas são desenhos, né, da função de ondas. Então, são as regiões onde é mais provável a gente encontrar o elétron que está orbitando em volta do núcleo, né? Claro que isso não é uma região, como é que se diz? Não é completamente bem definido, não é uma coisa assim, daqui para cá a gente não pode mais encontrar, né? Muito mais uma coisa assim, né? Uma função que é meio blurry, né? Ela vai ficando cada vez mais e mais embaçada, digamos assim, né? Isso é a função tendendo a zero, basicamente. Okay. Então depois vocês podem procurar, é só botar orbitais atômicos no Google e vocês vão ver infinitos representações disso. Ok? Tudo bem, gente? Então vamos lembrar de uma coisa importante. Tudo bem. Alguma dúvida? Tudo bem. Beleza. Então vamos lembrar de uma coisa importante, que é o seguinte: como é que a gente calcula probabilidades, né? Isso a gente vai usar. Então, probabilidade. A gente calcula da seguinte maneira. Então a gente está no espaço, né? O átomo ele vive num 3D. Então a gente tem que integrar num volume. E a probabilidade de eu encontrar o elétron nesse determinado volume vai ser dado pelo módulo ao quadrado de psi
né, que depende de r, θ e φ. E eu tenho que integrar isso em coordenadas esféricas. Então, eu tenho que multiplicar por R2, seno φ, dr, dθ, dφ. Okay? Então, isso vai ser a probabilidade de eu encontrar o elétron num determinado volume. Ok? Então, não pode esquecer dessas coisas, né? Só lembrando. Então, como eu falei, para o átomo de Bohr, a gente tem que as energias só dependem do número quântico principal. E elas são proporcionais a 1 sobre n ao quadrado. Ok? Mas isso não é verdade sempre, né? Bom, antes de mais nada, isso daqui significa que a gente tem uma degenerescência. Ok? Então, para cada valor da energia, eu tenho 2L mais um estados diferentes, que correspondem, né, dado um valor de L, eu vou ter 2L mais um valores de M possíveis, que nem a gente falou ali em cima, né? Então, para o átomo de Bohr, eu vou ter 2L mais 1. Para cada nível de energia, eu tenho 2L mais 1 estados ortogonais, funções de onda ortogonais, né, cujo produto interno no espaço de Hilbert é zero. Então, são estados distinguíveis, mas que têm a mesma energia. Então, tem essa degenerescência. E se eu incluir o spin do elétron, eu tenho que incluir um fator 2 aqui. Okay? Então, eu tenho essa degenerescência de 2 vezes 2L mais 1. Okay? Mas eu tenho correções para isso. Okay? Então, são correções que quebram essa degenerescência, né, de uma maneira geral e que fazem com que a energia passe a depender do número quântico L. Okay? Então, eu tenho, por exemplo, a correção fina, né, chamada estrutura fina, que é uma espécie de interação spin-órbita. Né? Então, o spin do elétron depende, começa a interagir com o momento angular do elétron. Né? Isso é uma correção relativística. Isso vem de relatividade. Relatividade. Ok. Eu tenho a correção hiperfina, que a gente viu em quântica 2, né? Que o spin do núcleo interage com o spin do elétron. Então, I é o spin do núcleo, S é o spin do elétron. Né? E depois eu tenho correções superiores de eletrodinâmica quântica. Por exemplo, chamado Lambda-Shift. Lambda é o nome do cara, né, que mediu isso. Vocês podem ler sobre isso no livro do Jochen, do Joaquim, né? Eu não vou gastar tempo no curso discutindo essas coisas em detalhe. No máximo, a gente vai revisar isso aqui, que foi uma coisa que a gente viu em Quântica 2, né? Mas nem todo mundo fez Quântica 2 comigo, então é bom dar uma revisada. Tem exercícios no Bootker sobre isso. Mas é bom vocês saberem que o átomo de Bohr não é a última palavra. Tem outras correções, né, no átomo de hidrogênio que a gente consegue calcular as energias analiticamente, né, ou em teoria de perturbações, e aí efetivamente a energia passa a depender de números quânticos além do N, né, do L, dependendo se tem campos ou não, até do N. Ok? E do spin também, claro. Então, é bom saber que existem essas correções. Tá?
Falando de spin, isso é outra coisa que a gente tem que saber. Então, fazer uma breve revisão sobre spin. É uma coisa que a gente viu em Quântica 1, Quântica 2, né? Spin, outro dia alguém mandou no grupo um cartoonzinho que o spin é como se o elétron fosse uma bolinha, exceto pelo fato de que ele não é uma bolinha e exceto pelo... É como se fosse uma bolinha girando, exceto pelo fato de que ele não é uma bolinha e de que ele não está girando, né? Mas a ideia é que o spin é um momento angular intrínseco do elétron, né? Ou se você tem uma partícula mais geral de spin S, o spin ele é um momento angular intrínseco dessa partícula. O que significa isso? Significa dizer que ele é um momento angular, ele interage com o campo magnético, né? Ele gera um momento magnético. Então a gente pode falar em momento magnético do elétron, se for o spin eletrônico que a gente está lidando. Okay? É como se fosse um número, é um número quântico, né? E esse número ele ajuda a definir o que é um elétron, né? Então é uma coisa intrínseca da partícula. Ele não tem estrutura interna menor do que isso. A gente não pode falar, o elétron é uma bolinha que está girando em torno do próprio eixo, né? Isso seria a ideia de um spin clássico, né? Você tem uma coisa girando em torno do próprio eixo, a gente diz que tem momento angular de spin, né? Ela não está girando em torno de uma outra coisa, ela está girando em torno do próprio eixo, né? Por isso a gente chama momento angular orbital de o elétron girando em torno de alguma coisa, e o spin seria ele girando em torno dele mesmo. Só que o elétron não tem estrutura interna, então a gente não pode falar que ele tem um eixo para girar, né? Mas a gente pode pensar nele como um número, né? Número S, que define o que é um elétron. Então o elétron ele tem o spin, ele tem a massa do elétron, né? E ele tem a carga. Okay? Então são 3 números que definem, né, o que o elétron é, né? A gente não fala carga do elétron, então o elétron é uma bolinha uniformemente carregada, né? A gente não pensa nisso. A gente pensa que aquilo é uma bolinha de tamanho zero que tem uma carga, né? A gente não pensa numa densidade de massa, né? Se eu pegar, sei lá, essa caneca aqui, isso aqui eu posso pensar em elementos infinitesimais de massa, né, que compõem essa caneca. Mas a gente não fala isso, a gente fala que o elétron é a massa intrínseca. Ele não precisa ter uma densidade, né, associada. Ele não precisa ter um tamanho para eu falar da massa. É igual, a gente pode falar de spin, a gente pode falar de momento angular, né? É um fato que o elétron tem spin, né? Ele tem spin meio, na verdade. Então a gente mede spin, o momento angular é quantizado, a gente já sabe disso, né? E o elétron, ele tem spin semi-inteiro. Então o momento angular dele é h cortado sobre 2. Okay? Então h cortado é um número que, além de ter unidade de ação, ele também tem unidade de momento angular, né? E o spin do elétron vale h cortado sobre 2. O que significa dizer, né, que eu tenho 2s mais 1 estados possíveis de projeção ao longo do momento angular, de projeção de momento angular ao longo do eixo z, né? Na verdade, aqui é 2s sobre h cortado, né? Então vai ser 2 vezes 1 meio mais 1. Então eu tenho 2 estados possíveis, que eu posso denotar como spin mais e spin menos. Às vezes o pessoal denota isso como spin para cima e spin para baixo. Então seria como se o elétron tivesse com o vetor de momento angular apontando na direção mais z ou na direção menos z. Okay? Então a gente pode pensar dessa maneira, né? A gente sabe disso por conta desses experimentos de Stern e Gerlach, que depois vocês podem
ler sobre isso, ou perguntar para mim, ou ver os vídeos no YouTube que eu discuti isso no semestre passado. E o spin ele interage com o campo magnético de acordo com essa hamiltoniana que eu vou escrever aqui agora, né? Vai ser o momento magnético do elétron, produto escalar, campo magnético, né? Então essa é a energia de interação. E esse μ, que é o momento magnético, ele é da forma uma constante G vezes uma constante μB vezes S. Okay? Esse μB, né, ele vale EH cortado sobre 2 vezes a massa do elétron vezes C. E em números, isso daqui vai ser simplesmente 1,4 MHz divididos por Gauss. Okay? Esse S é um vetor, né? Vai ser H cortado sobre 2 vezes um vetor unitário N vezes um vetor de matriz de spin de Pauli, né? Esse sigma vai ser sigma x, sigma y, sigma z. Okay. E esse G, né, é o momento giromagnético do elétron. A gente pode considerar ele aproximadamente 2. Ele não é exatamente 2, ele é 2,001, acho que a primeira correção dele está na terceira casa decimal, né? Mas a gente vai falar sobre ele ao longo desse curso, provavelmente. É um número, né, que diz... É basicamente a caracterização de quanto campo magnético eu aplico. Tem um fator 2 aqui, que tem razões históricas. Por razões históricas, ele foi introduzido empiricamente, mas numa teoria mais completa de mecânica quântica com relatividade, a gente consegue derivar esse 2. Alguma pergunta? Tiago, Oi? aquele maiúsculo ali embaixo de 1.4 MHz Esse G maiúsculo aqui isso. é Gauss, é a unidade de campo magnético. Ah, tá, ok. É porque isso aqui, spin tem unidade de H cortado, né? Esse cara tem unidade de megahertz por Gauss, né? Então o que acontece é o seguinte, é que megahertz vezes H cortado dá energia, por Gauss vezes um campo magnético vai dar energia. Então é só a dimensão. Agora esse Gauss é uma unidade de campo magnético, né? Chamo de 1G, 1 Gauss. Isso é aproximadamente 10 a menos 4. Ou é igual a 10 a menos 4 Tesla, não me lembro. Que, por sua vez, é aproximadamente... Bom, a gente pode falar assim, um ímã de geladeira ele é aproximadamente 50 Gauss. Então, essa é a força desse campo magnético. Né? Força entre aspas. É strength em inglês, né? Esse é um problema. Hein? Eu acho que a gente tinha que ter uma palavra para força e uma palavra para strength. Não tem em português, né? Não sei, alguém sabe me dizer se tem alguma? Intensidade? Mas aí em inglês tem strength, force e intensity. Então são 3 coisas diferentes. Não sei. É porque strength tem um significado específico, né? Não é força, mas não é bem força. Enfim. A intensidade, digamos, desse campo magnético, 50 Gauss, é aproximadamente um ímã de geladeira. Então, isso é um bom jeito de lembrar. Então, oi. Você pode rapidamente falar de onde sai essa hamiltoniana? Tipo, eu lembro que a gente fez em Quântica 2, mas eu não lembro exatamente como é que a gente chega nessa equação. Essa hamiltoniana ela é a seguinte. Só falar por alto, assim, não precisa. Sim. Eu tô pensando como é que eu vou falar.
Bom, em Física 3 vocês devem ter visto coisas parecidas, né? Para o momento elétrico, momento de polo elétrico e momento de polo magnético. Então, se eu tenho um ímã e eu coloco um campo magnético, né? A energia desse campo magnético, a energia desse ímã interagindo com esse campo magnético, ela vai ser menor quando essas coisas estiverem alinhadas. Então, basicamente, a energia ela vai com cosseno, né? Então, a ideia é a seguinte, é que quando elas estão alinhadas, você minimizou a energia. Quando elas estão anti-alinhadas, você também minimizou a energia, porém, agora você tem um equilíbrio instável, né? Qualquer perturbação vai te tirar dali. E é basicamente isso. É a ideia de que isso aqui vai ser proporcional ao módulo de um momento magnético de dipolo, vezes o módulo campo magnético, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, basicamente, a ideia é essa. Agora, não sei se você quer saber sobre esse cara daqui, né? Em quântica 2, a gente viu que esse cara ele vem da interação spin-órbita, né? Basicamente, vem do fato de que se eu me colocar no referencial do elétron, é o núcleo que está girando em torno dele, e esse núcleo girando, ele tem um certo momento angular L, né? Porque no referencial do elétron, quem está girando é o núcleo com momento angular L, e isso gera uma espécie de um campo magnético efetivo que é proporcional a essa quantidade aqui, que é o chamado magneton de Bohr. E aí a ideia é que o spin do elétron interage com esse campo magnético, de acordo com essa expressão aqui. Agora, quando a gente tem um spin interagindo com um campo magnético qualquer, né, a gente só, sem ser spin em órbita, né, a gente simplesmente fala que ele vai ter a mesma forma a menos de uma constante de proporcionalidade, e aí experimentos determinam que esse cara vale aproximadamente 2. Okay? Não sei se isso melhora. Mas a forma da Hamiltoniana é essa, é a forma de interação de dipolo. Okay? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, tudo bem. Beleza. Então, eu estou falando isso tudo porque a função de onda do átomo de hidrogênio, a função de onda do elétron no átomo de hidrogênio, ela não é só a parte que a gente resolveu, ou a parte orbital que a gente discutiu ali em cima, né? Ela vai ser uma função de onda que depende desses 3 números quânticos, N e Lm, mas eu tenho que fazer o produto tensorial com uma função de onda de spin. Okay? Essa nem é a função de onda mais geral que a gente pode escrever, mas a gente pode pensar no caso em que o spin não está correlacionado com... A gente não faz essa maldade, né, de correlacionar os números quânticos com o spin. Poderia, né? Poderia fazer isso. Mas, em geral, eles não estão correlacionados, então o elétron está orbitando em volta do núcleo. E o spin dele não tem nada a ver com a órbita, né? A gente pode separar e ignorar isso, né, como uma aproximação. A função de onda ela vai ter essa cara daqui. E essa função de onda de spin vai ser uma soma, né, uma amplitude de probabilidade vezes o spin mais uma amplitude de probabilidade vezes o spin menos, né, onde alfa e beta são 2 números complexos. Okay? Então, esse cara daqui, eu posso pensar nele como sendo um vetor alfa-beta que mora no C2. Né? Então, o espaço de Hilbert de spin meio é o espaço de dimensão complexa 2. Né? Claro que a gente tem que ter módulo de alfa mais módulo de beta igual a 1. Né? Função de onda normalizada significa dizer que a probabilidade de eu medir o spin numa determinada base, somada sobre todos os resultados possíveis, tem que dar 1. Okay? Então, isso é uma revisãozinha básica de spin que a gente viu em Quântica 2 e que a gente vai precisar ao longo desse curso. Né?
conforme a gente for precisando de mais coisas, eu vou revisando mais coisas. Então, eu vou tentar fazer as coisas mais autocontidas possíveis, né? Apesar de que eu acho que o pessoal que não fez Quântica 2 deve olhar, deve procurar esses vídeos, ouvir falar comigo ou tirar dúvidas, porque é bastante material e tem conceitos que vocês têm que capturar para poder seguir direito esse curso aqui. Então, tem essa noção de spin, né? E ela é importante também pelo seguinte: tem essa noção de democracia das partículas, né? Então, todas as partículas são criadas iguais. Então, todas as partículas de um determinado tipo são indistinguíveis, né? Então, se eu te der 2 elétrons, você não tem como me dizer, esse elétron aqui, tipo assim, não existe uma situação assim, olha. Está aqui um elétron perfeitamente redondo, né? Ele tem massa, carga e spin. Está aqui um elétron meio esquisitinho. Esse elétron não veio defeituoso, hein? Vou devolver para a fábrica. Não existe isso, né? Então, todos os elétrons são idênticos, todos os elétrons parecem iguais, todos os elétrons têm massa M, carga E e spin S, né? H cortado sobre 2. Isso quer dizer que todos os elétrons são indistinguíveis, né? Todos os fótons são indistinguíveis, todos os prótons, nêutrons, são todos iguais. Não existe um nêutron melhor que o outro. Não existe um nêutron diferente do outro, né? Isso é meio bizarro se você parar para pensar assim. Porque, conceitualmente falando, né, você pode pensar, eu tenho um copo, né? Esse aqui é um copo, esse aqui é outro copo, e esses copos são diferentes, né? Só que eles são copos, né? Partículas elementares não, elas são partículas elementares e perfeitamente idênticas. Todos os átomos, né? Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha que é de ciências humanas, e ela ficou bolada com isso. Ela falou, como assim são todos idênticos? Não é impossível. Como é que eles foram fabricados todos idênticos? Como é que você faz infinitas peças de um material idênticas, né? É meio bizarro isso, se você parar para pensar. É uma coisa que a gente toma como dado, né? Meio que óbvio, assim, mas não é nem um pouco óbvio. Mas é um fato. Todos eles são idênticos, né? E tem um fato na natureza, eu gosto de introduzir isso como um fato, né? De novo, numa teoria relativística mais completa, esse fato vira um teorema, mas por enquanto para a gente é só um fato, é a conexão entre spin e estatística. Aqueles de vocês que já fizeram mecânica estatística já devem ter ouvido falar. Estatística. Eita. Spin estatística. Então, o fato é o seguinte. Então, funções de onda de spin, partículas de spin semi-inteiro, necessariamente tem que ter uma função de onda total antissimétrica. Partículas de spin inteiro necessariamente tem que ter uma função de onda total simétrica. Okay? Então, esse é um fato meio estranho, né? Assim, meio... O que quer dizer isso, né? Em primeiro lugar? O que quer dizer que uma função de onda seja simétrica ou antissimétrica? Né? Basicamente, isso quer dizer o seguinte. Vamos ver o exemplo com 2 partículas. Então, eu tenho uma função de onda que descreve um sistema de 2 partículas, né, nesse caso. E aí eu tenho lá as coordenadas da primeira partícula, no raio vetor, e o spin da primeira partícula.
E aí eu tenho as coordenadas da segunda partícula e o spin da segunda partícula. Ok? Eu vou representar isso daqui com um psi 1, 2. Ok? Esse 1 representa R1, S1 e esse 2 representa R2, S2. Isso daqui vai ter... Tem duas possibilidades, né? Ou isso daqui é simétrico sobre troca de coordenadas. Ou seja, se eu pegar a minha função de onda e todo lugar que tiver escrito R1 eu trocar por R2 e todo lugar que tiver escrito S1 eu trocar por S2, todo lugar que tem escrito R2 eu troco por R1 e S2 eu troco por S1, então eu troco as variáveis, literalmente eu vou na função de onda e troco as variáveis. Se o sinal da função de onda se manter o mesmo, a função de onda é simétrica. Se o sinal da função de onda trocar para menos, a função é antissimétrica. Tudo bem, gente? Então, por exemplo, tá? Uns exemplos aqui. Digamos que eu tenho alguma coisa do tipo... Isso daqui é proporcional a E a menos R1 menos R2 módulo ao quadrado. Tá? Essa função ela é simétrica, porque isso aqui vai ser igual a E a menos R2 menos R1 módulo ao quadrado. Então, eu peguei R1, troquei por R2, peguei R2, troquei por R1, mas tem um módulo aqui, esses caras se mantêm iguais. O módulo ao quadrado vai matar esse sinal. Isso são iguais. Então, essa função de onda ela é simétrica. Ok? Se eu trocasse isso e esse cara trocasse de sinal, ela seria antissimétrica. Ok? Então, um exemplo de uma função antissimétrica no spin agora, então, considerando só spin, né? É a função de onda do singleto. Então, essa função de onda daqui, esse é o spin da partícula A, esse é o spin da partícula B, A, B. Né? Isso aqui é igual a menos mais. Então, onde eu tenho S1 igual a mais e S2 igual a menos, eu troco. Então, aqui vira menos, aqui vira mais. Menos, e aqui eu troco de novo. Né? Esse cara daqui trocou de sinal. Né? Tem que botar um sinal menos aqui para poder fazer essa igualdade. Okay? Então, essa função de onda ela é antissimétrica no spin. Né? Então, basicamente, o teorema de spin estatística ele diz o seguinte: se o meu sistema é feito de partículas de spin semi-inteiro, a função de onda total que descreve essas partículas tem que ser antissimétrica. Se for spin inteiro, a função de onda tem que ser simétrica. Então, isso é uma classificação de partículas. Se elas têm spin semi-inteiro, elas satisfazem essa regra. Se elas têm spin inteiro, elas satisfazem essa regra. Isso aqui a gente chama de... Perdão, isso aqui a gente chama de férmions. E isso aqui a gente chama de bósons. Então, a partícula é um bóson quando ela tem spin inteiro e ela é um férmion quando ela tem spin semi-inteiro. E a conexão de spin estatística diz que essa regra tem que ser satisfeita. Né? Isso tem uma consequência profunda, né, que é o chamado princípio de exclusão de Pauli. Que diz o seguinte: imagina que eu tenho uma função de onda
de férmions. Okay? Então, tem 2 férmions aqui. 2 elétrons, por exemplo. E aí eu tenho a minha função de onda CR1, S1, R2, S2. Né? Esse cara daqui, ele tem que ser igual a menos psi de R2, S2, R1, S1. Né? Se eu trocar as variáveis de ordem, a função de onda tem que trocar de ordem. O que significa dizer que a função de onda avaliada em R1, S1 e R1, S1, ou seja, se eu tentar colocar os elétrons na mesma posição com o mesmo spin, essa função de onda tem que ser igual a 0. Por quê? Porque se eu colocar R1 igual a R2 e S1 igual a S2, esse cara fica igual a menos ele mesmo, e a única função que é igual a menos ela mesma, passando isso aqui para o lado, a gente descobre que é a função totalmente nula. Ok? Então, basicamente, o que esse princípio de exclusão diz é que se eu tenho um sistema de partículas de spin semi-inteiro, a função de onda tem que ser antissimétrica, o que significa dizer que eu nunca posso colocar essas partículas no mesmo estado, na mesma posição, com o mesmo spin. Ok? Então, significa dizer que não importa o que você faça, não importa o quanto energia você tente empregar, não importa qual truque você use, você nunca vai conseguir espremer 2 elétrons na mesma posição com o mesmo spin. Ok? Isso vale para tudo, inclusive para o átomo. Inclusive, se o meu átomo agora for um átomo de muitos elétrons, como, por exemplo, o hélio, o lítio ou o carbono, né? Eu não consigo colocar 2 elétrons no mesmo orbital com o mesmo spin. Então, tem um número finito de elétrons que eu posso colocar em cada orbital. Né? E isso vai ditar, basicamente, a regra de como é que a gente vai preencher os orbitais eletrônicos e vai ditar a regra de como é que os átomos vão ser construídos, que eventualmente vai ditar a tabela periódica dos elementos, que eventualmente vai ditar a química, que eventualmente vai ditar a biologia, que eventualmente vai ditar tudo que a gente vê ao nosso redor. Então, a gente estava falando sobre ter consequências observáveis grandes, né? Tá aí uma coisa que é uma lei microscópica, né? É o princípio de exclusão de Pauli, ou a conexão de spin estatística, que tem consequências bizarras em escalas que a gente nem imagina. Thiago. Oi. Mas você pode botar eles arbitrariamente em estados tipo, muito próximos, né? Você muda o spin de um pouco, ou sei lá, muda o momento angular orbital de um pouco, que nem na estrutura hiperfina, e aí você pode botar eles muito perto um do outro. Se eles não estiverem no mesmo spin, bom, mais ou menos. Você não pode colocar eles... a função de onda total tem que ser antissimétrica, certo? Se eles tiverem spins diferentes, você pode. Se eles estiverem com posições ligeiramente diferentes, você pode. Mas a gente vai ver depois, eu vou mostrar exemplos para vocês de hamiltonianas, né? O que acontece numa dada hamiltoniana com as funções de onda dos elétrons admissíveis, né? Vocês vão ver que surge essa noção de pressão de degenerescência, pressão de Fermi, que você vai tentando colocar eles cada vez mais próximos, e isso vai ficando cada vez mais difícil. Mas a gente tem que ter um tratamento hamiltoniano para poder falar disso. Mas se eles estiverem em posições ligeiramente diferentes ou em estados de spin diferentes, você pode, a princípio, colocar eles nesses estados próximos, mas nunca iguais. Não. Você nunca vai encontrar... Isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer que a probabilidade de eu encontrar um elétron na posição R1 com spin S1 e um elétron na posição R1 com spin S1, né, 2 elétrons na mesma posição com o mesmo spin, a probabilidade é 0, né, porque isso aqui, eu posso tomar o módulo ao quadrado, isso aqui me dá uma probabilidade. Se a função de onda é identicamente nula, a probabilidade é nula. Certo? Então, nunca vou encontrar eles na mesma posição com o mesmo spin.
Alguma pergunta, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar por hoje, na revisão de algumas coisas de Quântica 2 que a gente vai precisar. Quinta-feira eu pensei em não fazer nada, porque a gente fez essa primeira aula aqui, ao vivo, então a gente já discutiu. E aí eu faria o upload de um vídeo para terça-feira, para na quinta-feira que vem a gente se reunir e tirar dúvidas. Mas, obviamente, vocês podem me mandar mensagem daqui até lá, perguntando coisas, tirando dúvidas. Podem falar comigo se vocês quiserem, Ok. sem problema nenhum. Eu queria perguntar qual que vai ser o tema dos seminários. Eu acho que a gente pode decidir ao longo do curso. Eu acho que eu vou fazer uma lista ao longo do curso e aí eu distribuo essa lista para vocês e vocês escolhem a partir dela. Mas coisas que têm relevância porque a gente vai ver, né? A gente vai ver átomos de muitos elétrons, a gente vai ver interação de radiação com matéria, talvez a gente veja algumas coisas sobre átomos frios, né? Resfriamento de átomos e moléculas. Queria entrar em moléculas esse período. Então, a gente pode escolher daí. Mas tem muitos tópicos, Léo. Tem uma infinidade de coisas. Tranquilo. Basicamente, se você der uma olhada no livro do Budker, eu acho que cada capítulo pode ser um tópico, por exemplo. Ou no livro do Joaquim também. Não, é que para ser uma apresentação de 15, 20 minutos, tem que, tipo, só falar as coisas mais importantes, né? Eu gosto de apresentações que servem o propósito de ensinar alguma coisa concreta, assim. Então, eu gosto quando tem uma conta ou quando tem uma demonstração que o pessoal não viu, ou um conceito, ou descrever um experimento que o pessoal não viu. Eu acho que o ideal seria isso. E uma coisa rápida, assim, de 20 minutos, para também não ficar muito e para dar tempo de caber em 2 aulas. Mas, assim, direto ao ponto e não precisa ser uma coisa muito grandiosa, entendeu? Você não precisa mostrar uma grande área. Basta você pegar, sei lá, por exemplo, fazer um seminário sobre princípio de exclusão de Pauli. Aí você poderia falar o que é o princípio de exclusão de Pauli, algumas consequências dele importantes, descrever um experimento específico no qual ele seja importante. Algo assim, entendeu? Eu gosto de coisas simples, porém com conteúdo de informação não nulo, assim. Que não seja uma coisa que você vá para todo lado, fale um monte de coisa, mas no final das contas falou pouco, entendeu? É melhor falar uma coisa bem do que falar muitas coisas superficialmente. Antes, um pássaro na mão que 10 viajando pelo universo. Exatamente. Sim, entendi. Por aí. Você tem a data prevista para mandar a primeira lista? Eu falei setembro, outubro e novembro, né? Então... Cada um mês. Nas primeira ou segunda semana de setembro, alguma coisa assim, no meio, por exemplo. Ok. Então, acho que eu vou fazer isso, porque... eu acho que assim, a gente está num semestre remoto, né? Então, lista, prova, acho que é tudo dado mesmo. Assim, não vai fazer uma diferença muito grande, né? Então, acho melhor a gente tira um pouco essa pressão de prova e faz lista, mas assim, uma lista que reflita o que o curso fala e tudo mais, acho que é suficiente para ver se vocês entenderam. E acho que vai dar certo. Thiago, você chegou a falar das datas das listas? Não, é isso que eu estou falando. Eu falei, eu devo soltar uma em setembro, uma em outubro e uma em novembro, lá para o meio do mês. Beleza. Né? Ainda não tem uma data específica. Não pensei nisso ainda. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma dúvida. O Marcelo de Estrutura 3 pediu para a gente perguntar se você vai dar DFT e aproximações de Hartree-Fock, porque que então ele vai dar lá na aula dele. Ele não vai dar? Não, se você fosse dar, ele não ia dar. Entendi. Não, eu não vou dar, não. Mas eu vou falar com ele, então. Ok.
Vou mandar uma mensagem para ele mais tarde. Bom, a não ser que seja uma coisa que vocês queiram muito aprender, assim, quero muito saber disso e se ele não for dar, eu posso dar. Mas eu prefiro não dar, não. É muito difícil. Não, não é difícil, não. É chato. Eu acho chato. É técnico e chato. É útil para quem quiser fazer coisas com isso. Mas eu não planejei dar isso. Mas eu vou perguntar para ele. Então, Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, essa aula vai ficar no YouTube? Eu estou pensando ainda. Vocês concordam? Bom, em geral, as minhas aulas eu vou colocar no YouTube. Essa daqui de hoje eu posso colocar? Todo mundo está de acordo com isso? Sim, sim, sim. Vai aparecer a voz de vocês e, eventualmente, pode aparecer alguma pergunta ou outra. Acho que não tem problema, né? Não, acho que não. Tipo, o dia de hoje a gente não fez nada que fosse. Ninguém Eu, perguntou eu muito. acho bom botar, Thiago, porque você fez uma revisão de Quântica 2, volta e meia as pessoas podem ver no YouTube. Eu acho que pode ser interessante. Então, se todo mundo estiver de acordo, se ninguém se manifestar agora, eu vou colocar. Tá, tudo bem. E E aí- tem o Drive também. Fala. Tem o quê? Desculpa, não entendi, Léo. O Drive que você vai colocar esse material. Eu prefiro colocar as aulas no YouTube, porque aí o Drive não fica cheio de coisas. Se não me engano, eu tenho que colocar no Moodle também. Acho que agora a gente tem esse formato. Mas tudo bem, isso vai ter em vários canais disponíveis. Eu acho que o YouTube é legal porque pessoas que não fazem parte do curso podem assistir. Então, acho que é um bem para a humanidade, pelo menos, um curso em mecânica quântica em português. Acho que vale a pena. Tá bom. É o mesmo Drive de Quântica 2? Vamos usar o mesmo. Tá. Inclusive para o pessoal que não está no grupo, se vocês entrarem no Drive, tem livros lá, tem coisas. Então, já tem uma série de material lá. Né? Então, isso é legal. Ok. Então, quinta-feira a gente vai se ver ou acho que não precisa? Eu acho que quinta-feira a gente pode pular essa quinta e aí a gente volta a se ver na quinta que vem. Mas vocês podem me mandar mensagem se vocês quiserem. Tirar dúvida, se vocês estiverem estudando alguma coisa, podem me procurar. Ok. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, tá. Então, foi ótimo para mim. Espero que tenha sido bom para vocês. Se não foi, vocês podem me falar. E a gente vai se comunicando. Não Valeu, esqueçam, Thiago. não esqueçam de entrar no grupo. Um abraço para todo mundo. Tranquilo. Valeu, Thiago. Valeu, tchau, tchau. valeu, tchau. Boa semana.